Glórias ao Senhor. Temos um dia agradável, não? Domingo passado parece que foi o dia mais quente aqui na igreja. O calor estava muito grande, mas hoje está bem agradável. Só quem gosta de calor é cearense, não sei o que tem. Não sei o que tem com o povo do Ceará para gostar de calor, né? Paraibano acho que não gosta. Vamos ler a escritura que nós lemos no culto de quinta-feira. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, e versos 20 e 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 e 21. Nós vamos ler algumas escrituras aqui hoje de manhã. Vamos ver algumas coisas. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 e 21. Nosso bom dia também aos nossos irmãos da internet, né, que estão nos acompanhando. Quero também aproveitar para dar uma notícia boa para a igreja. É que hoje, pela manhã, pela primeira vez, não é? Hoje de manhã, nós iniciamos, através da rede Bandeirantes de televisão, um programa em Natal. Abrimos a oportunidade para falar para o Estado, né, irmão Marcos? Falando para... Eles estão com sinal 63% do Estado, mas como eles transmitem essa questão de futebol, eles têm um contrato para, daqui para o mês de junho, transmitir para 90% do Estado. Então, é uma televisão diferenciada, já com sistema digital, HD, alta definição. E hoje de manhã eu já liguei lá, a hora que estávamos no ar lá, e acredito que nós vamos ter uma resposta muito boa. Quando a gente fala sobre isso, acho que às vezes incomoda muita gente. Onde é que esse povo está arranjando dinheiro para pagar isso, né? O dinheiro é o esforço que cada um de nós fazemos, sem pressionar ninguém, mas com compromisso, com responsabilidade, que aquilo que nós votamos ao Senhor nós cumprimos. Amém? Nós agradecemos aos irmãos e lembramos também da responsabilidade de cada um, não é? Vamos ler a Bíblia. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Qual é a primeira coisa que você deveria saber quando você se aproxima da Bíblia? Sabendo primeiramente isto. O quê? O que você deveria aprender primeiro? Isto. O quê? Vamos dizer todos juntos? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Vamos orar, Pai, que esta semente germine em nossas vidas e dê frutos. Mais uma vez te pedimos que este ambiente seja dominado pelo Senhor. Cada pessoa, cada espírito se sujeite ao poder do nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a tua bênção. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O maior erro do cristianismo é exatamente este, é tentar dar interpretações às Escrituras. O profeta William Branham, ele disse que há 3 coisas que nunca deveriam acontecer, nunca. Primeiro, interpretar as Escrituras. Segundo, deslocar as Escrituras. Deslocar é tirar fora do contexto, isolar um parágrafo, um versículo da Bíblia e aplicar mal as Escrituras. Então, são 3 coisas: não interpretar, não deslocar e aplicar mal, aplicar errado aquilo. Muitas pessoas tomam versículos da Bíblia e dão a sua interpretação ou aplicam mal aquele versículo e faz com que a Bíblia choque. Por exemplo, vamos tomar uma coisa que nós estamos falando sempre. O que é? O deslocamento, a interpretação de texto das Escrituras levou a uma mentalidade carnal a produzir doutrinas falsas, como é o caso da doutrina da Trindade, que ela é inconsistente, ela não tem fundamento escriturístico, ela está baseada na interpretação e no deslocamento de textos. É engraçado, a própria teologia diz que uma escritura isolada é a base para toda a heresia. E, no entanto, eles não têm nenhuma escritura que se combine com Mateus 28, 19. E, no entanto, eles persistem a ler. Eles não podem ver que Mateus 28 tem que combinar com Atos 2, com Atos 8, com Atos 10, com Atos 22, com Atos 19, com o restante da Bíblia. Não se desloca uma escritura e não se aplica aquilo de maneira errada, porque isso não funciona, a Bíblia vai chocar. Por exemplo, você interpretar mal, você colocar na Trindade que Jesus Cristo é a segunda pessoa, é uma interpretação grosseira. Se você disser que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, é uma interpretação grosseira, porque você vai ver que o Espírito Santo é o próprio Pai, e o Pai é Deus, e Deus é único. E se Jesus se houvesse uma trindade, Jesus teria que ter 2 pais, ou então deveria haver 2 espíritos na divindade, e isso faz a Bíblia chocar. Então, isso tudo são interpretações grosseiras da Escritura. O que isto, na vida prática agora, nós vimos aqui no culto de quinta-feira, as pessoas querem dar uma interpretação às Escrituras. E você diz assim, os doutores, não, qualquer um de nós. O que nós precisamos aprender primeiro é que ela não cabe um adeno, uma emenda, um pensamento, uma ideia, um gosto meu. A Bíblia é por si a verdade. Você tem que entender que o seu pensamento, o seu gosto é falso diante da verdade da Bíblia. Você deve sempre aprender a dizer amém ao que está escrito. Se há alguma coisa que a sua vida não está combinando com aquilo, diga assim, eu estou errado. Mas não diga que a Bíblia está errada ou tente arranjar um jeito para aquilo. Você vai acabar num lugar terrível, que é
para aquele que distorce a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir seu amém? Amém. Eu disse, por exemplo, aqui, se a Bíblia disser assim, mulher reverencia o marido, você fala assim, pastor, meu marido não presta. Essa é a sua interpretação. A Bíblia não diz assim, reverencie seu marido quando ele prestar. Eu só estou querendo mostrar para você, coisas são simples. Ela diz, reverencie seu marido. Aí você quiser uma interpretação maior, o profeta pega este quadro e diz assim, vou pegar para você quando o marido não presta, quando é cachaceiro, quando é irresponsável, ele pega a mulher do presunto e põe na sua frente. Veja aqui como ela tratou o quadro e como Deus cumpriu sua palavra virando aquele quadro. Deus precisa do seu testemunho que você é. Deixa o resto por conta dele que ele vai dar conta de fazer. Tá bom? Entenderam? E quando ela disser assim, marido, ame a sua mulher, você não diz para Deus, ei, Senhor, você não sabe com quem eu vivo. Trenzinho é falador o dia todo. Diga para Deus, é a sua interpretação. Disse, ame como Cristo amou a igreja. Não tem nada que discutir com a Bíblia. Se ela disser, vista honestamente, vista honestamente. Disser, não corte o cabelo, não corte o cabelo. É assim que é a Bíblia. Fora disso, tudo é engano. E tudo vai ser acréscimos às Escrituras. Dê sua desculpa, do jeito que você quiser. Ah, isso aqui não é para aqui, isso aqui não é para ali, isso aqui não é. Então, estas são interpretações das Escrituras. Você sabe o que faz isso? Primeiro, a pessoa não aprendeu que a Bíblia não está precisando da interpretação dele. Que a Bíblia não foi colocada para ser interpretada, mas para ser vivida. Posso ouvir seu amém? Você concorda comigo? Diga amém. Muito bem. Esses são fatos. Não, mas os tempos mudaram. A Bíblia não diz. Quando mudar o tempo, você muda. Esta é a sua interpretação, que é falsa. Eu quero que você aprenda, e isto me faz amar esta mensagem. Me faz amar este profeta, porque ele me ensinou a amar a Bíblia Sagrada. Tem coisa melhor do que você estar alinhado com a palavra? Você está seguro. Fora disso é perdição, não tem mais onde você escapar. A única verdade que existe chama-se a infalível palavra de Deus. Você quer dizer comigo? A única verdade existente é a infalível palavra de Deus. O resto tudo é engano. O resto é religião, teologia, interpretação, mas não vai para lugar nenhum. O que é que nós precisamos? A gente vai precisar de quê? Para entender isto. Vamos ler São Lucas 24, 39. É uma escola, eu quero aproveitar para fundamentar bem esse assunto, que eu já estou falando sobre ele em todas as igrejas. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. Lucas 24, no verso 39, desculpem, verso 45, Lucas 24, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora você vê, por que muitas pessoas pegam a Bíblia e fazem uma confusão terrível com ela? Porque este é o mal. As pessoas querem ler a Bíblia para dali tirar uma conclusão pessoal. E a Bíblia não está colocada aqui para que ela seja sujeita ao seu julgamento. Não, ela está colocada aqui para aqueles que creem viver. E para viver, você vai ter que ter seu entendimento aberto. Mas por que as pessoas se aproximam da Bíblia e não entendem nada? O que entende o mundo religioso de Bíblia? O profeta diz, entende tanto como o índio entende de farmácia.
Entende nada. Você pega um crente com 30, 40 anos, ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe, ele aprendeu a dizer, Jesus morreu na cruz para me salvar, contar a história do ceguinho Bartimeu e da mulher do fluxo de sangue, mas quando você chama para viver as Escrituras, você vê que o mundo está distante milhões de quilômetros de compreender as Escrituras. Isto de pastores, de padres, por quê? Porque, na verdade, o entendimento não foi aberto. Quando você tem um entendimento aberto para compreender as Escrituras, se cumpre em você a palavra proferida pelo profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Você acredita. Você simplesmente vê que a mão do Senhor foi manifestada e a sua mente foi aberta. Você age diferente dos demais. E você não vê que a Bíblia, se você pode notar que a Bíblia não é um fardo, um peso. Ai, pastor, que agonia, eu vou para o trabalho, vou para a faculdade, vou para a rua, mas que situação pesada. Você sabe que você está diante de você um desafio. Superar o tempo em que você está vivendo. Você vai de encontro com qualquer novidade, com qualquer moda, com qualquer ideia humana, você sabe que você vai passar, você vai atravessar, você vai vencer e que eles vão ficar no final desmoralizados. Quem é que deu conta de desmoralizar a Bíblia até hoje? Pode dizer que era um livro passado, ultrapassado, careta, não sei mais o que, mas a sociedade está amargando o angu que ela arrumou. E eu volto a dizer, e aqueles que viveram as Escrituras, sabe, estão felizes e sabem, como ninguém nesta terra, agir diferente em circunstâncias que aparecem na vida dele. Porque ele é dotado de uma esperança, de uma fé, sabe, de uma convicção, que o que veio para perder e você veio para ganhar. Amém? E você sabe que essas coisas não terão retorno. O irmão Branham diz assim, bom, eu acostumado com pneu, com câmara de ar. Quando chegou os pneus sem câmara, o irmão Branham diz assim, eu sei que eles vieram para ficar. Você acha que a mini saia veio para ficar ou não? Você acha que a moda vem para ficar ou não vem? Vem, está estabelecido. Eles nunca mais as mulheres vão ter vergonha. E nunca mais a sociedade vai viver sem esse monte de homossexuais e lésbicas. E nunca mais, olha, você sabe que isto que apareceu veio para ficar. E você está falando assim, mas vieram para ficar. Veio para ficar até o momento final, desafiar a você. Mas tem uma coisa que você sabe. Isto não te fez dobrar a eles. Porque você está suposto a fazer duas coisas. Ter o entendimento aberto para compreender as Escrituras e dizer, Deus me quer diferente. Ou ter os seus olhos fechados, cegados, e você então virá contra as Escrituras. Vamos ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não tem como fugir. É a realidade da Bíblia. Feliz é aquele que seu entendimento é aberto. Feliz é o filho que pode olhar para as Escrituras que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, e ele honra o pai e a mãe. Sem questionamento, que meu pai é um cachaceiro, honra ele. Tem outra história, honre teu pai e tua mãe. Um dia desse uma filha veio falar para mim no escritório, uma moça, porque minha mãe está me perseguindo, minha mãe está não sei o quê, minha mãe está não sei o quê, minha mãe está contra mim. Eu olhei bem para ela, deixei ela falar e disse, quem é mesmo que está contra você? Minha mãe. Eu falei, quem? Minha mãe. Eu disse, você está aqui falando de quem? Da sua mãe? Você só está no mundo porque sua mãe te trouxe? Você não é nada sem sua mãe. E a Bíblia diz para você honrá-la. Então,
honre seu pai e sua mãe. Amém. Viu? Não tem conversa. Não tem conversa. E eu fico olhando o seguinte, viu? Olha a velhice do papai e da mamãe, que por muitos é desprezado. Escute bem o que eu vou dizer, só para nós dois. Você vai ficar velho também. Lá no Goiás tem uns caipira, aqueles sertanejos que cantam aquelas músicas de raiz, cantou a história de um rapaz que casou. E ele casou com uma moça e levou o pai dele para morar na casa dele. Daqui um pouco, a moça chegou no canto da parede e disse: ou seu pai sai ou eu saio. E ele tinha o pai velho, já viúvo, o pai morando com ele. Aí ele pegou um pedaço de couro de boi, um couro de boi, enrolou e disse: pai, ó, pode ir embora. Isso aqui é para o senhor dormir aonde o senhor estiver. O senhor tem um lugar para dormir aqui, ó. Mas não dá para o senhor ficar dentro da minha casa. E o pai pegou o couro de boi e foi embora. Quando o pai ia embora, o neto dele, de 8 anos, correu atrás. Disse: vovô, vovô. E o vovô parou e olhou para trás. Ele disse: o que é, meu filho? Ele disse: me dê a metade desse couro aí, vovô. Aí o velho pegou, cortou o couro e deu a metade para o neto. E o neto voltou. Quando voltou, o pai perguntou assim: para que você quer esse couro, meu filho? Ele disse: porque um dia eu vou casar. Aí, quando o senhor ficar velho, eu já tenho a metade para lhe dar, para o senhor ir embora. Você pensa que é brincadeira? É a grande realidade. Viu? Honra teu pai e tua mãe. Você está lançando o seu pão na água, lá na frente Deus vai te abençoar por aquilo. Porque Deus não falha com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de pensar nessas coisas, porque esta é a verdade. Vamos ver aqui agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, para você entender por que a sociedade está agindo desta maneira. Segundo aos Coríntios 4, verso 4. Vamos pegar o verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nosso evangelho. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você vê que no capítulo 24, Deus abre o entendimento das pessoas para compreender as Escrituras. Mas aqui na carta aos Coríntios, o diabo, o Deus deste século, cega o entendimento. Então eles não podem viver o evangelho, porque a mente foi cegada, foi fechado o entendimento. Não lhes resplandece o evangelho e se cumpre o que Jesus disse em São João capítulo 12. Se cumpre o que Jesus disse no evangelho de João capítulo 12. Vamos ver aqui os versos 37 a seguir. 38. Porque a palavra do Senhor passará os céus e a terra, mas ela permanecerá para sempre. Amém? Então veja, vamos retomando aqui devagarzinho para que essas coisas construam na sua mente a base. Primeira coisa, a Escritura não é de particular interpretação. Não bote sua ideia, seu gosto. Nem o gosto de artista, nem de doutores, nem de psicólogos, nem de teólogos, nem de nada. A Bíblia é a verdade pura. Amém. Depois você pare e pense assim: olha, eles não podem crer porque o diabo fechou o entendimento deles. Mas eu posso crer porque Deus abriu o meu entendimento. Amém? Você compreende as Escrituras porque Deus abriu a sua mente. E aí não quer dizer
que todos os que vieram para cá compreenderam. Porque se compreendessem, não haveria irmão contra irmão. Porque a Bíblia diz: para amar não é quando ele não te ama, é quando você deve amar. Todas as circunstâncias. Não falar mal, você não tem que interpretar. Mas ele falou mal de mim, isso é sua interpretação. A Bíblia diz: fale bem de quem fale mal de você. Se alguém bater na sua face, dê a outra. Ou não é assim? Tem interpretação para isso aqui? Hã? Não, eu não ouvi. Você acha que tem? Diga. Então viva. É só isso. Entenda o que é Bíblia. Não é botar debaixo do sovaco e decorar versículo, não. É viver. Ou então você vai cair no mesmo erro e vai dar desculpa. Mas ele falou mal. Essa é a sua interpretação. Mas ele fez isso. Essa é a sua interpretação. Não estamos para aqui. Mas eu não acredito nisso. Isso é problema seu. Mas na nossa vida e na vida de alguns se cumpre. As Escrituras estão se cumprindo na vida de todos nós. Uns tiveram os olhos abertos, outros foram cegados. Uns vão viver e outros vão rejeitar. Vamos ver, São João 12:38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é que crê nisto? Tem alguém aqui que crê nisso e diga: a Bíblia é a verdade? Você pode dizer: a Bíblia é a verdade? Você crê nisso? Você crê nisto? Muito bem. Verso 39. Por isto não podiam crer. Olha só. Pelo que Isaías disse outra vez. Para uns ele disse: se cumpriu a palavra. Mas para outros ele disse que não podia crer. Olha só. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com olhos e não compreendam no coração e se converta e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então esta é a repetição dos fatos. Olha, você está vendo porque não podem ver. Porque o próprio Deus permitiu, porque se Deus não tivesse permitido, Satanás não teria cegado. Mas Deus permitiu que o entendimento dos judeus fosse cegado, rejeitasse a Cristo, para que nós pudéssemos ver. E Deus permitiu, novamente, que Satanás cegasse os olhos e o entendimento do povo neste final, para que o evangelho possa retornar para os judeus. E Deus cegou o entendimento das pessoas para não compreenderem, ainda que todas as evidências mostram que nós chegamos na hora e eles vivem como se o planeta fosse perpetuar por mais milênios aí na frente. E na verdade não podem ver de maneira nenhuma, porque não creem que nós chegamos na hora. E os dias estão diante de nós cumpridos. Dias de quem? Dias de Noé. Dias do aumento da população. Dia do aumento da corrupção. Dia do aumento da construção civil de uma maneira rápida. Dia de mudanças de hábitos. Dia em que as mulheres se tornaram bonitas, baratas e vulgares. Tem um propósito. Eles não podem ver. Não podem ver que é dia de Sodoma e Gomorra. Que até os pregadores... O que foi para Sodoma e Gomorra? Não foi anjos? Foram anjos ou não foram anjos que foram para Sodoma? Hã? Foram anjos ou demônios? Para encontrar com Ló. Foram anjos ou demônios? Anjos. E até os anjos que vão para Sodoma, o que eles fazem é cegar. Você percebeu? Você percebeu que os enviados de Deus vêm com o propósito de cegar os sodomitas? Você já viu que aqueles que estão com a Bíblia na mão
estão aí pregando a sodomitas, o evangelho anunciado não abre o entendimento para as pessoas viver, muito pelo contrário, para rejeitar a Bíblia. Aí você diz, pega a televisão, deixa eu só dar um exemplo. Veja um R.R., veja um Edir, veja um Valdomiro, um Silas, vê se ele está ensinando o povo a viver a Bíblia. Não? Se você quiser, eu leio com você. Vamos ler aí, só para a gente ver. Porque, na verdade, é isso que nós estamos vendo. Os anjos, os mensageiros, os pregadores, eles têm uma finalidade, é cegar. Cauteriza a consciência, as pessoas dizem, bem, eu sou crente, mas cegou, acabou. Não podem ver que a hora é para escapar. E do outro lado estava Elohim comendo com Abraão. E quando Elohim revelou para Abraão o que revelou para você, que a hora chegou, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que às vezes eu olho, parece, será que as pessoas entenderam? Sabe o que aconteceu com Abraão? Quando Elohim disse assim, eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer. O que aconteceu com Abraão? Quem se lembra? Intercedeu por Ló, mas intercedeu porque caiu, foi um desespero. Abraão não intercedeu por Ló, não. Ló foi a consequência final aonde chegou. Abraão intercedeu por Sodoma. Você fica com dó de ver, saber que uma beleza dessa de um planeta como o nosso vai ser estourado numa hora dessa. Abraão parou e disse, Senhor, se tiver 50, ele queria guardar Sodoma, se tiver 50, 40, o Senhor não destrói a cidade, não. 30, 20, 10, ele queria até não chegar, porque Deus sabia que não ia chegar, ele ia chegar lá no Ló. Mas na verdade, o desespero é esse, você fica feliz de saber que uma sociedade dessa vai ser queimada, só se você tiver o coração igualzinho o coração do diabo. Porque eu não estou feliz com ladrões, com prostitutas, com homossexuais serem destruídos. Eu não estou aqui dizendo, coisa boa, vai para o inferno. Eu estou aqui suando a camisa e tentando na televisão e viajando à noite e gritando com o povo e gritando com você. Acorda, vê se abre o entendimento. Peça a Deus para te revelar a hora que você vive. Esta é a condição, não estou feliz, mas que coisa, o pastor vai lá na televisão e fala, do mesmo jeito que os apóstolos falaram, mas estavam com o coração ardendo, o meu desejo é o mesmo desejo que arde no coração de Deus. Você acha que Deus falou assim, vou destruir Sodoma agora, aquela cambada? Você sabe o que Deus pensa? A Bíblia diz, Deus não deseja que ninguém se perca. Diga comigo aí, Deus é amor. Deus é amor. Você sabe que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Suporta até o último momento a pessoa resistindo, passando. Eu vou dizer, quer ver como é que é Deus é amor? Pare um pouquinho aí, me diga de verdade. Você está pronto? Vamos olhar um pouquinho mais para dentro. Este amor que está no coração de Deus tem sofrido com você ou não tem? Comigo, conosco. Tem tido ou não tem tido uma paciência que você nem entende como é que Deus suporta as nossas falhas. É verdade ou não é verdade? Então diga que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é paciente, que Ele é longânimo, que Ele não quer que ninguém se perca, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas na hora de falar a verdade, Ele não deixa de falar a verdade. Não, peraí, eu não vou falar não, porque a coisa está... Vamos ver aqui um pouquinho, na própria carta de Pedro, só para a gente mastigar um pouquinho mais esse assunto aqui. Na própria carta de Pedro aí, no capítulo 2 e 3, Pedro fala sobre os falsos mestres e depois fala sobre a vinda do Senhor. Eu quero continuar com você dentro desta linha. Dos olhos abertos, do entendimento aberto, dos olhos fechados, do entendimento fechado.
Mas vamos aqui um pouquinho, para você entender o que é que está acontecendo. Eu não posso mudar a Bíblia é a verdade. Eu não quero interpretar nada, eu quero ler com você o que está escrito. Eu não estou interpretando nada aqui, você só pegue os fatos. Abraão comia novilho cevado com Elohim. Abraão recebia de Deus o cumprimento da profecia de que o filho viria, que os corpos seriam transformados e que o Isaque viria. Abraão vê diante de si Elohim revelar os segredos do coração de Sara, sua mulher. Eu não estou interpretando nada, eu quero ler a Bíblia com você. E aqui está, nestes quadros, a profecia. A profecia do que nós estamos olhando aqui agora, que é a vinda do Senhor. Daqui um pouquinho você vê que Abraão, ao invés de Elohim revelar o que estava no coração do ser humano, revelou o que estava no seu coração. Aí falou e disse: não vou esconder nada de você, vou abrir meu coração com você. Amém. Amém. Sodoma vai ser destruída. E aqueles anjos que eu mandei para lá, aqueles pregadores que foram para lá, só vão cegar os sodomitas. A conclusão não é minha. Eu estou dizendo, mostrando para você um quadro. Eu não estou dando interpretação de nada. Chegou lá, o grito de desespero que ainda havia oportunidade, ninguém quer, nem os parentes quiseram, nem os futuros genros quiseram. E até o Ló não entendeu, e a mulher dele acabou numa estátua de sal. Só pare e analise os fatos. E mesmo lá, não saía de lá. E o anjo disse: apressa, porque o fogo vai vir. E Elohim estava lá fora, dizendo: meu Deus, como é que... Quem sabe no monte maior que dava a visão lá para Sodoma. Quem sabe, viu? Essa é minha ingerência aqui. Olhando lá embaixo. Agora mesmo vou ver o clarão da fumaça subindo. Feliz da vida. Olha como é que eu escapei. Triste o coração abatido de pensar que pessoas semelhantes a nós... Quer saber de uma coisa? Preto, branco, feio ou bonito, assaltante ou prostituta, homossexual do mais depravado, ou homem de verdade, nós somos todos irmãos. Você diz: eu não sou irmão. Somos, nós viemos do útero de Eva. Se não somos filhos do mesmo pai, mas somos da mesma mãe, da mãe terra que nos trouxe aqui, que nos alimentou, que nos protegeu. Não estou feliz de ver o mundo entrar a essa situação. Vamos ver a carta de Pedro. Você pode fazer alguma coisa, arregace a manga e faça. Ajude seu vizinho, ajude seu filho, ajude seu parente. Porque, na verdade, se você crê, a hora chegou. E se você não crê, porque Deus não te abriu o entendimento, mas a hora chegou. Nós estamos no final de tudo. Também houve entre o povo, eu não quero interpretar nada, eu só quero ler o que vai estar escrito aqui. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. De que é que Paulo estava falando? Ou Pedro estava falando, desculpe. Qual é o maior problema que existe hoje no mundo? Não são aqueles que dão interpretações às Escrituras. Inclusive dentro da própria mensagem. A gente não pode fugir disso. E faz o mundo dizer: é falso, é falso. Por que é falso? Por causa desse comportamento.
Nós vamos chegar nisso aqui um pouquinho, se Deus me permitir ir até lá. Porque esta noite mesmo eu recebi um e-mail de uma irmã que escreveu escondido do marido. Meu marido nem sonha que eu estou mandando esse e-mail para o senhor, mas eu me sinto membro da sua igreja. Congrego em outro estado, bem longe, mas eu assisto suas escolas, então eu preciso também ajudar essa irmã. Ela disse: como é que é? O senhor acredita nisso? E eu preciso dizer para ela o que eu creio. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E que a mensagem do profeta jamais é alguma coisa extra-bíblica. Que o irmão Branham veio me fazer foi voltar para a Bíblia. Mas me puxou de volta exatamente para cada cumprimento das Escrituras e disse assim: olha, se você tentar interpretar isto, você se afastará de Deus. Esta é a recomendação que o povo parece que está tudo cego. O diabo fechou e cegou os olhos das pessoas para não ver isso. Ei, isto é perguntas e respostas sobre os selos. Ele disse: se você tratar de interpretar isto, você se apartará de Deus. E disse: deixe como está e volte para casa e seja humilde e simples e viva uma vida que honre a Jesus Cristo. Amém? Vamos seguir um pouquinho aqui. Vamos seguir um pouquinho mais. Farão blasfemar o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. O povo é massa de manobra de político, é massa de manobra de líderes da religião, falsos profetas e falsos doutores. E farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que é que Pedro está dizendo? Está dizendo aqui da profecia, que foi uma sombra lá e que vai ser real aqui. Deus vai destruir. Vamos seguir um pouquinho mais. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou ao justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afadigava todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências da imundície, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciou contra eles juízo blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, e deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Não é isso que você vê na televisão?
e na sociedade. Vamos seguir um pouquinho mais. Os quais, deixando o caminho direito, qual é o caminho direito? Erraram seguindo ao caminho de Balaão. Compra isso, compra aquilo, me dá dinheiro para isso, me dá dinheiro para aquilo. Amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual se fez também servo. O mundo já venceu há muito tempo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas. Aí você para um pouquinho e diz: qual é a história da igreja? A história é esta: o protestantismo saiu do catolicismo e se enredou com as doutrinas católicas. O protestantismo saiu do mundo e voltou para o mundo novamente. Saiu do rock e voltou para o rock, saiu da minissaia e voltou para a minissaia. Estou falando das músicas também, dos hábitos. Se tornou servo, foi vencido, a sociedade pressionou e as pessoas cederam. Esses cederam por quê? Porque são exatamente seguidores de Balaão. O assunto é só dinheiro. Vamos para o final? Veja a situação. Esta não é a minha palavra, esta é a profecia. Vamos para o final? Amém? Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando do santo mandamento que lhes fora mandado. Não vista esta roupa, vai e vista. Não corta o cabelo, vai e corte. Olha, não faça isto, vai e faça. Vamos ver o final. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou para o seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação. Eu quero parar aqui. Onde está a promessa da sua vinda? Diga aí, onde está a promessa da sua vinda? Muito bem. A promessa da vinda do Senhor, ela está dentro de uma ordem. Malaquias 4 disse que antes do dia do Senhor Elias viria. O mundo crê nisso? Por que não crê? Porque os olhos foram cegados. Por isso eles não podem ver a promessa do dia do Senhor. Primeiro ponto, não podem receber a promessa da vinda do Senhor, porque os olhos foram cegados, porque a primeira coisa que vem antes do dia do Senhor era Elias para restaurar todas as coisas. Posso ouvir seu amém? Amém. Aqui começa onde cegou o entendimento. Se não
conhecem e não podem ver o mensageiro, que é, na verdade, o cumprimento de São Mateus 25. Vamos ver São Mateus 25? O que é Mateus 25, hein? Mateus 25. Você pode estar acompanhando o que eu estou lhe dizendo? Mateus 25, nós temos aqui a parábola das 10 virgens. Eu quero tomar, para não ficar muito tempo, vamos ler até o verso 7. Então o reino dos céus. Pedro disse que estes falsos doutores e falsos mestres e falsos profetas zombarão e não crerão e levarão as pessoas às concupiscências por não acreditarem na vinda do Senhor. Mas só não acreditam porque os olhos estão cegados, porque as evidências estão aí. Dias de Sodoma, dias de Gomorra, dias semelhantes aos dias de Noé. Ninguém está vendo. Aí você vê? Você pode ver isto diante de você? Muito bem. Então vamos para frente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, e as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, porque vão perguntar, cadê? A Bíblia já disse, Jesus está aqui, são palavras de Jesus, que ele ia tardar, de propósito ia chegar tarde, atrasado, fora de hora. Você me entende? Que era para dar tempo de todo mundo cansar, abrir a boca e dar sua interpretação. Escuta aqui, e tardando o esposo, ou noivo, tosquenejaram todas e adormeceram, inclusive as prudentes que tinham azeite também se cansaram, porque na verdade, eu sei, você sabe, a gente fica numa situação assim, meu Deus, até quando nós vamos viver aqui? É uma insegurança, são dores na alma, você não pode descansar, e meus filhos, como é que vai ser meus netos? O que vai acontecer amanhã? Hein? Como é que vai ser a posteridade? Você não pensa nisso, não? Pensa ou não pensa? E aí? Meu Senhor, se o Senhor voltasse e nós fôssemos para casa, então você vai ver que esta é uma expectativa, mas que até as prudentes se cansaram de esperar. Meu irmão, dormiram todas. Ficaram todas desapercebidas, dormiram, cansou, demorou, mas dormiu. Mas dormiu por quê? Porque Deus tem um propósito. Ei, eu quero falar para você, o plano é de Deus, não é meu e nem você, por isso eu não tenho autoridade para mexer nele, para mudar nada, nem acrescentar, nem diminuir. Eu estou falando do plano das Escrituras, o plano da redenção, o plano que Deus traçou, porque a Bíblia Sagrada é isso, mostrou a condição da queda e a reconstrução novamente. Vamos aqui um pouquinho mais. Tardou o noivo, você vai ver aqui, ai, 1 ano, 2 anos, pastor, eu fico às vezes pensando, às vezes conheço tanta gente, vem para a igreja jovem, os filhos pequenos, daqui um pouquinho o cabelo vai ficando branco. Hein? Vamos parar um pouquinho aqui, ser mais um pouquinho verdadeiros. Eu não sei se será assim. E se no programa tiver mais 30 anos para frente, eu tenho 57. Será que eu vou até lá? Quem sabe lá pelos 80 com a bengalinha já. Sem ânimo, sem força, sem coragem. Hein? Como é que vai ser? Aí você para e você pensa, e você, para vir à igreja,
hoje é difícil quando você tem força, é jovem, e na velhice. Cadê a irmã Esther, a irmã Aline? Não é? Velhinha, já nem pode vir mais aqui assentar. Cadê a irmã Laura? Olha a situação que vai ficando. Aqui um pouquinho você ouve, aconteceu ali, estava tomando banho no banheiro, escorregou, quebrou uma perna, não sei o quê, não posso andar mais. Aí vem, isso tudo é da velhice. Meu Deus, se a gente fosse embora era bem melhor. Mas ele não falou a hora. Disse apenas que você colocasse azeite na sua lamparina. E eu sei. O que é que eu falo para você? Eu sei que ele vai demorar. Ruim, né? Pensei que era hoje. Pode ser hoje. Porque faz muito tempo que ele disse que viria. Mas pode ser daqui a 50 anos. 100 anos. Eu não sei. Você sabe? Eu sei que ele disse, mas o dia e hora ninguém sabe. Eu sei que ele disse, e assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Muitos não acreditam. Mas antes que ele venha, o que vai acontecer? Vamos ver aqui? Agora. E tardando-se o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, a hora que você vive, esta hora de trevas, de escuridão, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Isto é a mensagem. Isto é Malaquias 4, isto é o que o mensageiro veio fazer, veio pregar uma mensagem dizendo, olha, já se tardou este tempo todo, mas o noivo está vindo aí, saia destas denominações, saia dela, meu povo, vamos sair ao encontro dele. Isto é a mensagem, isto é Malaquias 4, o mundo viu? E as nécias acordaram e cadê o azeite? Cadê espírito? Cadê luz? Cadê visão? Enxergaram o quê à meia-noite? Sem lâmpada, sem azeite? O que é que a religião mostra para o povo? O povo não vê nada. Está cego. Amém? Amém? Veja. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as loucas disseram à prudente, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E você ainda para ouvir certas coisas que é bem mais ou menos assim. Chegou a hora, sabe? Agora é uma hora que se estende a mão para levar a todos. Mas tem uma hora que vai ser você e você. O que você tem só dá para você. Se você inventar de dar para os outros, acaba. Aí não dá nem você nem ele. É a mesma coisa de você querer repartir a gasolina para chegar lá em São Paulo, quando só dá para chegar na Bahia. Você nem para ir sozinho. Mas ficou o meu colega para trás. E o irmãozinho ficou. E aquela irmãzinha ficou. E daí, o que eu posso fazer? Nada. Lá atrás era a oportunidade de ter azeite. Aqui não tem mais. Há uma porta aberta hoje. Há uma porta aberta hoje, e eu estou aqui orando que o Espírito de Deus abra o entendimento de todos nós, para vermos a hora em que nós estamos vivendo e olhar para as Escrituras e discernir e entender o dia e a Escritura que se cumpre das nossas vidas. Estamos com os olhos abertos ou fechados? Cremos na Bíblia ou não? Porque o mundo que carrega a Bíblia não crê na Bíblia. Seguindo a vinda do Senhor. Então, primeira coisa, uma mensagem e um mensageiro. O mensageiro, não pode haver uma mensagem sem haver um mensageiro. Como não há cura se não houver um curador. Como não há salvação se não houver um salvador.
Então, para trazer uma mensagem, tinha que ter um mensageiro. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem, então tem uma voz proclamando isso. A mensagem é que ele vem, mas alguém disse que ele vem. Amém? Você me entende porque eu creio num profeta? Porque eu não posso pegar a vinda do Senhor e separar isso. Vamos para a vinda do Senhor agora, literalmente. Vamos ver a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu já vi gente cochilando, mas já vi gente cochilando porque não está com a Bíblia. E eu não sei se ele não sabe ler, não. Eu acho que sabe. O problema é que não trouxe a Bíblia. O problema parece que vem para a igreja e não traz Bíblia. Como é que vai para um campo de batalha sem arma? Você tem que trazer sua Bíblia. O cântico a gente já bota aqui na parede, mas nem a Bíblia dá para trazer? Ou está com vergonha de que alguém veja você com a Bíblia lá dentro do ônibus? Estou falando com os jovens também. Cadê sua Bíblia? Hã? Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. É a vinda do Senhor. E aí você vai entender como é fácil você ver as coisas. Capítulo 4, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Porque eu estou procurando lá ainda, na segunda. A partir do verso 13, você vai ver a sequência como o mensageiro, que é a voz que diz que o noivo está vindo e que você deveria arrumar sua vida, como ele ordenou isto de acordo com as Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute aqui para você entender bem este quadro. Não há uma só pessoa que possa se perder se você parar e pedir a Deus, não deixa passar isso da minha cabeça, não. Olha, é assim. Jesus só nasceu porque as Escrituras dizem que ele haveria de nascer. Só veio de uma virgem porque a Bíblia diz que seria de uma virgem. Você está me entendendo? Só morreu porque a Escritura diz que ele morreria. Só ressuscitou porque a Bíblia diz que ressuscitaria. E só vai voltar porque ele diz que vai voltar. E na sua vinda, então, você tem os quadros. Não é porque alguém botou sua ideia aqui. Você tem o quadro montado. Como é que vai ser? Aí muita gente diz, eu não creio em profeta. Você não crê na vinda do Senhor. Se você cresce, você sabe que aquele é o primeiro sinal. Amém? Amém? Aí depois você segue os outros. Ele vem para restaurar. Restaurar o quê? Restaurar porque assim como foi nos dias de Noé, então ele vai nos tirar de lá. Restaurar porque assim como foi nos dias de Sodoma, então ele vai nos tirar de lá. Aí você entende o que é. Mas se você não vê, os mensageiros que vão lá cegam você e faz de você um negócio. Amém? Posso ouvir seu amém? Então agora vamos aqui. Eu não quero, irmãos, verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Olha a vinda do Senhor. Na vinda do Senhor, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. É assim? É assim ou não é assim? Então, como é que será a ressurreição? Como é que será a ressurreição? Quer ver como é que vai ser a ressurreição? Então, olhe a sua Bíblia junto comigo, para ninguém vir com conversa mole para você. João, capítulo 5, verso 25. Vamos lá? Depois eu vou voltar aqui para Tessalonicenses. Evangelho de João, capítulo 5,
verso 25. Amém? Amém? Não quero que você seja ignorante acerca dos que dormem. Então vamos ver como é que vai ser aqui. Porque está escrito aqui assim, ó. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Veja, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, quer dizer, não seremos estorvo, os que dormem, não faremos nada primeiro. Vamos aqui para agora o Evangelho de João. Jesus dizendo aqui, em verdade vos digo que vem a hora, agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Como é que vai ser então? Eles estão lá no sepulcro. Como é que foi no Velho Testamento? Desta maneira, quando Cristo morreu e foi à sepultura, os santos do Velho Testamento foram ressuscitados. Isto porque era assim que as Escrituras previu. E a Escritura prevê também para o final daqueles que já morreram em Cristo. Depois da morte de Cristo para cá, que antes de subirmos para os céus, os mortos ressuscitarão primeiro. Então a ordem da vinda é esta: primeiro vem Elias com uma mensagem, prepara a noiva, está na hora, os mortos ressuscitam. Eles vão ouvir a voz e vão sair dos sepulcros. Me entendem o que eu estou tentando dizer a você? Eu estou falando da ordem da vinda do Senhor. Agora preste atenção, o que fez o irmão Branham? O irmão Branham foi um precursor, foi o anjo, foi o mensageiro, foi quem trouxe o alarido, quem veio despertar e chamar você para sair. Este homem pregou durante 35 anos da sua vida. Durante os 35 anos, seu ministério foi estabelecido assim: para despertar a fé do povo, comece a falando sobre curas, depois revele o segredo dos seus corações, e quando ele estava ministrando cura e revelação do segredo dos corações, aquela luz que estava sobre a cabeça dele, que é o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, vinha nas suas reuniões. Preste atenção aqui para você nunca ser confundido. Ele vinha nas suas reuniões para ministrar curas, certo? Isso não era a vinda do Senhor, não. Porque ele vinha nas reuniões, não quer dizer que era a vinda do Senhor. Você está me entendendo? Não era a vinda corporal, literal do Senhor. Mas aqui estava uma unção que vinha chamar você para preparar sua vida para a vinda do Senhor. Você pode me entender isso? Muito bem. No final do seu ministério, em fevereiro de 1963, veio uma nuvem. Aquela luz estava ali no ministério de cura. E quando aquela nuvem veio e formou e desenhou os 7 anjos e formou o rosto de Cristo, era Cristo vindo como ele veio ali. Mas aquilo não era a vinda do Senhor. Para quê? Para que os mistérios da Bíblia fossem revelados. Então aí viria a comissão final para a abertura da palavra. Mas isto nunca foi a vinda do Senhor, como aquilo não é a vinda do Senhor. Então aqueles que pregam que aquilo que aconteceu em 63 é a vinda do Senhor, têm que admitir que o Senhor voltou ali em 1950 também, quando apareceu aquela luz. Porque era o mesmo anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou aquele que desceu e pisou sobre a terra e sobre o mar, o arco-íris não fazia, o pacto não estava sobre ele? Apocalipse 10. É o mesmo fato. Mas por que tanta confusão? Eu vou chegar lá agora mesmo, por quê? Para desviar o foco, a atenção. Então a vinda literal do Senhor, preste atenção, a vinda literal do Senhor é segundo as Escrituras.
você não saia da Bíblia uma só vírgula. Não aceite interpretações. Vamos para a Bíblia. Continuar agora com Paulo aqui falando sobre a vida do Senhor, porque Paulo é a autoridade para falar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo é o mensageiro semente da primeira era, que todos os demais terão que seguir seu modelo, porque é seu evangelho que vai seguir como norma, servir como norma de julgamento para o juízo final. Portanto, mulher que quiser pregar, passa por cima do evangelho de Paulo e depois vai ter que encarar. A mulher que não quer deixar de cortar cabelo e vestir errado, vai ter que encarar o juízo de Paulo. Pregadores como esses que nós vimos aqui, vai ter que encarar o juízo de Paulo. Não é o juízo de William Branham, é o juízo de Paulo. Porque Paulo diz, se alguém cuidar ser profeta espiritual, reconheça que meus escritos são mandamentos do Senhor. Portanto, irmã, é teu mandamento obedecer teu marido também. E viu, irmão, e de você amar e ser bastante paciente com a tua mulher. E pais e filhos, e patrões e empregados, eu não posso fugir de uma vírgula disso. Eu estou falando você que tudo tem que acontecer segundo as Escrituras e não aceita adeno, não aceita ajuda, não aceita interpretação minha de maneira nenhuma. Vamos para o resto. Vamos completar aqui a leitura da vida do Senhor. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, olha agora o quadro, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Aí cadê eles? Já ressuscitaram? Mas a vinda do Senhor aconteceu lá em 63, e cadê? Já ressuscitou alguém? Não, então, espera aí, tem alguma coisa errada com essa escritura. Não tem nada não, isso aqui não tem nada, eu vou chegar lá. Vamos para o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É assim que é a ordem da vinda. Como é que é? Virá uma mensagem que é um alarido. O profeta diz, alarido é a proclamação da mensagem para trazer uma ressurreição espiritual. É aquela voz de São Mateus 25 que diz, desperta porque o noivo está vindo. Voz de arcanjo é a voz que chamará os mortos da sepultura. É a segunda fase, quando estiver para o Senhor aparecer. Não é quando uma mensagem vai ser pregada, é quando o Senhor estiver para aparecer fisicamente, literalmente nas nuvens. Vamos mais um pouquinho aqui. E trombeta de Deus, o profeta diz, trombeta de Deus, está na mensagem arrebatamento, é só pegar. Trombeta de Deus é o ajuntamento dos vivos e mortos, conforme Paulo agora vai narrar. Vamos ver aqui. 17. Verso 17, capítulo 4. Depois que os mortos ressuscitarem, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Foi alguém arrebatado aí já? Vai. Então a vaca comeu capim em cima do galho da árvore. Juntamente com eles nas nuvens. Eu também não fui para as nuvens, só se eu estou agora nas nuvens aqui. Ó. Quem sabe eu dou? Onde é que o povo acredita em doutrina, gente? Meu amigo. O povo não crê em Bíblia. E eu vou falar para você mais uma coisa assim, ó, esta é a grande verdade. Preste atenção aqui, me dê sua atenção um minuto aqui. Olha, o padrão sempre foi esse. Profeta é profeta para todos nós. Nos dias do irmão Branham, você já imaginou o irmão Branham, a irmã Aline? Presta atenção, irmão Fernando, olha aqui. Nos dias do irmão Branham, o irmão Branham terminou de pregar os selos
chegar no púlpito com um monte de selos que ele pregou. Deixa eu dizer para você aqui o que eu realmente creio. E começasse a ler um parágrafo aqui, outro aqui. Ou vou pegar um livro da história que eu li sobre o doutor fulano de tal, que contou tal episódio lá, o historiador fulano de tal, com um monte de livro na mesa. Ele não levou nenhum. Ele foi lá e disse para o povo o que Deus mandou ele dizer. Ele estava em oração no seu quarto, recebeu de Deus e veio aqui e entregou para o povo. Agora nós temos um monte de pregadores hoje, que eles não leem, não oram, e a única coisa que eles sabem pegar é um monte de escritos que o irmão Branham pegou e juntar uma coisa com outra e depois fazer o profeta falar uma coisa que ele nunca falou. Porque se você pegar uma frase do que eu estou dizendo hoje e uma outra frase amanhã, e depois de amanhã uma outra frase e juntar, você vai fazer eu falar o que eu não estou falando. Por isso, não desloque as escrituras. Você não pode deslocar uma coisa do contexto. Então ouça o meu sermão do começo ao fim. Então leia uma mensagem do começo ao fim. Então pegue a Bíblia no seu contexto. Eu tenho que ensinar a você como meu filho. Eu não estou aqui para isolar nada. Então quando eu estou tomando um versículo aqui, eu preciso entender que esse versículo está dentro do contexto. Eu não posso isolá-lo. Vamos seguir agora um pouquinho mais. 17. O contexto é esse, a vida do Senhor é dessa maneira. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aconteceu isso, por acaso? Então a gente tem que entender, olha, se você quiser eu leio com você aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15. Eu estou aproveitando aqui nesta manhã, porque quero aproveitar para falar com aqueles que estão na internet me assistindo nesta manhã, e eu sei que são muitos, para que entendam que a Bíblia e que o profeta é verdadeiro, é porque ele nos levou a crer nas Escrituras. Porque a Escritura é a única verdade existente. E nós não somos mormos. Os mormos dizem: a Bíblia não é nada sem o livro de Mormons. E o livro de Mormons não é nada sem a Bíblia. Este é o argumento dos mormons. Nós não somos mormons. A Bíblia é a verdade sempre. A mensagem é apenas para te trazer de volta para a Bíblia. A Bíblia é a verdade sempre. A Bíblia é a verdade sempre. A Bíblia é a verdade sempre. A mensagem não é uma muleta da Bíblia. A mensagem veio para te trazer para a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto é o que falta. E muitos nem mesmo a Bíblia pregam mais. Vamos ver aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aí. Olha só. Você tem que entender que isso é o que nós estamos pregando e o que nós cremos. Nós cremos é na Bíblia. Ela é revelada? Ela é revelada por quê? Porque Deus mandou um profeta para nos revelar a Bíblia. Mas é a Bíblia. Não é uma mensagem, uma coisa extra bíblica. Deixa eu ver aqui. Também vos notifico, irmãos, 1 Coríntios 15, verso 1. O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Segundo o quê mesmo? Verso 4. E foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo? Então eu só creio no que as Escrituras dizem. E ele vai voltar.
segundo as Escrituras. E a sua vinda é segundo as Escrituras. Elias vem primeiro, é assim que a Escritura diz: restaura todas as coisas, a mensagem desperta a noiva, o povo sai sobre a voz do alarido. Ei, espera aí, esta é a hora. Então, num abrir e fechar dos nossos olhos, os corpos serão transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É assim que diz a Escritura. É assim que diz as Escrituras. Deixa eu ver aqui se é. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Deixa eu ver se é aqui. 1 Coríntios, eu acho que é aqui mesmo. Aí, eu não marquei aqui, mas é 2 Coríntios 15. Aí agora, hein? 37. 37. Não. Aqui 51, 52. Obrigado, irmão Ben, é isso mesmo. 51, 50. Depois que Paulo explicou todo como é o processo da ressurreição, aqui no 51 e 52, ele disse assim: eis aqui vos digo um mistério. Mistério segundo as Escrituras. Na verdade, nem todos dormiremos. Vai ter alguns que vão ficar vivos, mas todos seremos transformados, e no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que é o ajuntamento dos vivos e os mortos, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos... É isso que a Escritura diz. É isto que é a vinda do Senhor. O resto tudo é especulação barata. Você entende? Esta é a promessa da vinda do Senhor segundo as Escrituras. Agora, o que é que está acontecendo? Então eu termino aqui a leitura de Tessalonicenses, para mim ir para uma outra escritura e terminar a escola com você, que eu já passei da hora. Vamos só aqui, só isso. Encontrar o Senhor nos olhos, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essas palavras te consolam? Amém. Te consolam? O resto tudo é interpretação. E ninguém tem autoridade para fazê-lo. Agora vamos ver. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero só terminar aqui, capítulo 11. Aqui eu termino. Eu acho que aqui já está de bom tamanho. O título que o meu irmão Paulo deu foi Falsos Apóstolos. O título que ele deu. Não é o do César não, viu? E você que está seguindo a qualquer um destes pregadores que pregam isso, inclusive os falsos apóstolos, aproveite para ouvir que o alarido diz: fique com a palavra. William Branham disse: não saia da palavra, permaneça com a palavra, fique com a palavra. A palavra é a verdade sempre. Escuta aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma... Olha lá as virgens de Mateus 25. Pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva... Espera aí um pouquinho, como é que a serpente enganou a Eva? A serpente chegou no Éden e a Eva estava nua, e ele correu em cima dela e a estuprou. Não foi não? Foi assim não, irmão Fernando? Não foi não? Foi assim? Não. Não, então espera aí. Foi com argumentos, com interpretação do que Deus tinha falado. Chegou lá e disse: escuta aqui, Eva, o que foi que Deus falou? O que foi que Deus falou sobre sua vinda? Não vai mudar nem um tio.
que foi que Deus falou? A Eva começou a conversa mole. Falou assim, ele disse, vai ser assim não, olha, você não está vendo, mas se você comer da minha comida, da minha interpretação, seus olhos vão se abrir. Mentira! Você vai ver a desgraça que você vai cair. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos, preste bem atenção, se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Aí ele diz, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Agora eu vou parar aqui, só para dizer assim, escuta aqui, eu lanço como desafio a qualquer pessoa que está me ouvindo e me assistindo, aqui nesta manhã ou através da internet, mostre-me onde foi que o irmão Brana disse que aquela nuvem era a vinda literal do Senhor. E eu volto aqui e retrato. Ele não faria uma loucura dessa contra as Escrituras, porque a vinda do Senhor, só para ler, eu já citei aqui, mas a vinda do Senhor, ela está em São Mateus 24. Ninguém sabe o dia e a hora. E ninguém sabe como será e quando será. Pedro disse, virá como ladrão de noite, e ele disse, virá como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente. Num abrir e fechar de olhos, e nós vamos para casa. Esta é a palavra. Mateus 24, verso 36, ninguém sabe o dia e a hora. Mateus 24, verso 27, será como um relâmpago que aparece no oriente. E nós vamos para casa. E nós vamos para casa agora. Se alguém quiser ser enganado, que seja. Eu não. Eu só quero dizer para você, eu espero que aquilo que eu estou insistindo e pregando com você é uma coisa simples e fácil. Paulo disse, eu estou temeroso que alguém te aparte da simplicidade. E a simplicidade é essa, saiba isto. Não interprete nada, viva. Só isso. Não interprete nada, viva. Viva sim, como eu disse ontem em Campina Grande e vou repetir agora. Jesus disse para você viver isso. Por favor, é a última coisa que eu vou falar aqui. Jesus disse para você viver isso. Não faça nada sem mim. Jesus disse isso. Então, olha, nada é nada. Você vê, é assim, eu disse no culto quinta-feira, sem entrar no mérito da situação, mas é exatamente isso. As pessoas não pedem, e não pedem para Deus, assim, Senhor, eu vou falar mal do irmão Francisco, deixa eu falar dele. Pede. Dá vontade de falar de alguém, você vai pedir para Deus? Hã? Não. Mas Jesus disse para você não fazer isso sem pedir para Ele. Vai cobiçar? Pede? Não. Vai brigar dentro de casa? Pede? Não. Não faça nada, porque tudo que você fizer vai dar errado. Viu? Não compre, não venda, não brigue, não faça nada. Não tome nenhuma decisão sem primeiro pedir Deus para aprovar. Amém. Nada. Viu? E nem aceite uma bobagem dessa. Pergunte para Deus se isso está nas Escrituras. Então o que eu quero dizer para você no final deste culto aqui, vá para casa e não faça nada. Não sente para ver uma televisão sem perguntar para Deus se pode. Senhor, deixa eu assistir aqui a Copa do Mundo? Se ele disser, pode assistir, pode. Deixa eu ver a novela? Se ele disser que pode, pode. Se ele disser,
que é alguém que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor dele não está, você já sabe também. O problema, nós temos muitos erros, porque interpretamos as Escrituras e vivemos da nossa maneira. Viva como a Bíblia te ensinou e vai dar tudo certo. Amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não deixa seu filho casar porque isso é aquilo e aquilo outro, que a moça é bonita, ou porque o rapaz é rico. Para! Ora! Não manda seu filho para a escola sem orar. Não vá para o trabalho sem orar. Faça tudo dependendo de Deus. E você vai ver que tudo vai dar certo. Deus quer dirigir sua vida. O grande problema nosso é que nós não queremos entregar nossas vidas ao Senhor. Nós queremos que Deus se submeta à nossa maneira de viver. Mas, final da escola, não quer você deixar Deus dirigir seu lar, sua família, sua língua, seus olhos, seu temperamento, seus negócios, suas decisões a serem tomadas? Ele só faz isto se você disser e assinar a procuração para ele, dizer: eu estou entregando, pode resolver. Porque eu sei que da maneira que o Senhor resolver será a melhor maneira. Tem alguém que tem coragem de entregar para Deus seus passos, suas decisões, sua saúde, seus filhos? Não cria ele fora diferente, não. Entrega seu marido, sua mulher, em vez de brigar com ele. Eu vou obedecer a tua palavra e põe ele na tua mão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Louvado seja Deus. Eu gostaria de perguntar quantos estão aqui nesta manhã e ao redor do país na internet e teriam coragem, quem sabe, de uns ficarem em pé, de ajoelhar um pouquinho e levantar a mão para o céu. E não ficar de castigo com a mão para o céu, não. Mas em pé, talvez, se você não der conta de ajoelhar, dizer: eu quero que o Senhor dirija a minha vida em tudo. Eu quero me entregar a Ti, quero me render a Ti. Não quero botar nenhuma ideia, nenhum gosto. Tem alguém que tem coragem de abrir a boca aí ou está só cochichando? Quer abrir a boca e dizer para todo mundo ouvir: eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Abra a sua boca bem forte aí, diga aí: eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Sei que sem o Senhor vai ser um fracasso. Aleluia, aleluia, aleluia. Entregar sua vida, tudo que você tem, filho, marido, mulher, casa, carro, entrega tudo, deixa Deus dirigir tudo aí para você. Entregue a sua salvação também para Deus administrar. Não faça nada pela sua cabeça, faça segundo as Escrituras. Aleluia, aleluia. Assim nós entregamos a Ti, Senhor, o resto desse dia, o amanhã,
o futuro que nós nem conhecemos. Senhor, controla tudo na nossa vida. E até o passado que fizemos mal feito, entregamos também, para que o Senhor rasgue, apague, limpe isso da história da nossa vida. Ajuda-nos a ir para casa hoje com uma visão diferente para viver a Tua palavra. É assim que eu oro por esta igreja, por estas pessoas ao redor do mundo, Senhor, por esta sociedade também. Ser misericordioso com todos nós. Em nome de Jesus. Entrega os enfermos em Tuas mãos nesta manhã. Entrega os problemáticos, os oprimidos. Entrego a necessidade de cada pessoa diante do Senhor. Ser misericordioso com todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu não vou ler nome de ninguém, só aqueles que querem agradecer. Que Deus receba também sua gratidão. E quero dizer a vocês, irmãos da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Santa Catarina, de São Paulo. Só isso. Entregue seu caminho ao Senhor. Não faça nenhuma interpretação. E permaneça com a palavra. Vamos dizer a todos eles: Deus vos abençoe. Agora diga para o irmão e a irmã que está ao seu lado: Deus te abençoe. Guarda o nosso retorno, guarda a nossa vida debaixo do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de ir embora. Não é mais uma pregação, é um pedido. Não fique em casa terça-feira, venha para o culto de oração. Você me ouviu? Não fique em casa, venha para o culto de oração. Deus te abençoe. Até terça-feira. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia.